Vamos abrir a palavra de Deus. Mateus 17, verso 24. Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, verso 24. Quem não tem Bíblia, presta atenção na minha turma, hein? Nós estamos com a campanha É assim que Deus faz. Então vamos ouvir um testemunho maravilhoso. Todos acharam? Vamos ler, diz assim: tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos, mas, para que não o escandalizando, vai ao mar, lance o anzol no primeiro peixe que fisgar, tira-o e, abrindo-lhe a boca, achará um estáter, toma-o e entregue-lhes por mim e por ti. Amém? Podeis assim. Amém. Aleluia a Deus. Veja bem, nós estamos com uma campanha muito importante, onde nós pregamos as maravilhas de Deus, os seus ensinos. Aleluia, Jesus. Deus, Ele não quer escravo, Ele quer amigo. Amém, Jesus. E amigo é aquele que tem intimidade, relacionamento, né? Jesus disse: se quiser o que eu vou obedecer o meu mandamento, foi meus amigos. O maior mandamento da Bíblia foi o que Jesus deu. Nós vemos 2 grandes mandamentos no Velho Testamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas o maior mandamento é esse que Jesus falou: um novo mandamento eu vos digo, que ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei. Aleluia, Pai, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Nós falamos que beber não é pecado, nós explicamos o que acontece, né? E o que ele fala do remédio, que é o caso. Né? Mas a gente sempre prega muitas coisas, porque as pessoas ouviram o fulano falar, o ciclano, mas não está dentro da Bíblia, ele quer falar que aquilo é pecado, aquilo é pecado, mas não está dentro da Bíblia. Se nós for pregar coisas fora da Bíblia, nós somos hereges, somos heréticos e não vamos herdar o reino de Deus. Presta bem atenção. Tem muita gente, ele é mais robusto, ele é mais forte, o senhor é mais forte. A gente bebe 3, 4 copos, não faz mal, não fica bebendo. E tem outro que bebe um pouquinho, já fica embriagado. Então nós vemos que a Bíblia está falando daquelas pessoas que bebem, ficam caídas, vira picolé de cachorro. Como meu pai, que bebeu e fumou por 42 anos. Quantas vezes eu vi ele sendo carregado por 4 homens? Porque tinha um bar lá no Mombasa, ele ia lá e bebia tanto
que dois vêm carregando pela perna, que dois pelo braço. Só que chega em casa e fica valentão. Como é que conhece a pessoa embriagada? Quando ele muda a fisionomia, quando ele começa a fazer gracinha e falar coisas que não deve. Porque nós vemos a carta dele, primeiro foi mal, bafou, mas agora tem que fazer o exame toxicológico. Porque tem um outro motorista que dirige drogado. O que acontece com os acidentes ao de droga? Então, nós sempre pregamos a Bíblia, mostrando para as autoridades da terra as coisas erradas. E aí tem o espírito do vício, não vou falar o nome da entidade, e tem o espírito do acidente, um trabalho. Mas nós vamos falar de uma coisa muito importante. Quando a pessoa bebe demais, fica embriagado, seu organismo sofre para trabalhar, seu corpo sofre dano. Aí vem a impotência. Mas nós queremos falar uma coisa que acontece muito. A mulher tem a menopausa. Vai estar lá, não é mais. Mas o homem tem um problema. Chama andropausa. E passa problema. Não fica em pé mais. Está entendendo? Aí a mulher fala, meu marido está me traindo. Meu marido tem, toma cuidado, irmão. Você tem que ter paciência. Essas coisas estão pegando, é para a família, né? É para a família. Você tem que ter paciência nesse momento. Ele vai passar. Né? Tem as suas dificuldades, tem, vai passar. Mas chega uma hora isso vai acontecer. Não é que está traindo, não é que tem outro. É porque chegou a andropausa. Né? Presta bem atenção. Nós vemos Jesus, ele trouxe vários ensinos importantes para a nossa vida. Aleluia, Deus. Em Jesus. Por que eu falo que eu não procuro médico? Presta bem atenção, né? É claro que eu sempre fui naturalista. Eu não sou muito chegado na medicina tradicional, sou mais natural. Não dúvida, então, os médicos eu tenho confiança, né? Porque eles são médicos mesmo. O doutor Peter Lewis, de Campinas, né? O Léo Ribeiro, Gabriel assim, seu irmão, o Vitor. Então as mulheres que têm aquelas clínicas, né? Tem várias. Porque tem muita mentira no YouTube, diz que é problema. Tá certo? Não somente com as outras. Então você precisa tomar cuidado. Mas eu aprendi muito sobre o corpo. E o corpo da gente, ele fala com a gente. Ele fala. Você sente. Nós temos que tomar conta. Como é que nós fazemos para não ficar aí no médico da doente? Uma como é que fala? Medicina preventiva. Não tem qual faz, bom. Se eu não quero tomar suplemento, se eu não quero tomar remédio, Deus deixou no natural. Deus deixou nas folhas, Deus deixou nas raízes, nas frutas, nas hortaliças. Mesma coisa, a gente tem que ouvir uma pesquisa. Eu não lembro que canal foi, a doutora, né? O canal fazendo uma pesquisa com a doutora. Falou para a doutora, a graviola cura o câncer. Sim, mas não sozinho.
é nutricionista. Precisa comer uma comida balanceada. Aleluia. Cada verdura, cada raiz, folha, fruto, tem as suas vitaminas. Então as vitaminas que trabalham ligadas com as outras. Sozinha ela trabalha errado, mas junto com outra ela trabalha certo. E o seu corpo vai ganhar de novo. Porque nós precisamos tomar conta do nosso corpo, que ele é o templo do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Não, quem manda no meu corpo, isso é mentira. A Bíblia está falando, o seu corpo não é seu. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Está entendendo? Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Vamos. Nós vamos andando, que a hora voa. Muitas vezes, nós não estamos falando de teologia de igreja. Igreja é religião. Está certo? Nós temos que ver. Mas cada fundação tem a sua ideologia. Mas não é do Cristo. Então, um monte de povo fala que a doutrina é uso e costume, e a Bíblia fala declaradamente doutrina de um homem não de Deus. E Deus não quer saber dessas coisas. Mas, Aleluia, Pai. Sim, Deus. nós precisamos de direção para Deus. Chegamos dentro da denominação. As coisas vão dando tudo certo para nós. Tudo mil maravilhas. Mar azul, cor de volta, não interessa. Está tudo bom. Chega um tempo da vida e extrapola tudo. Começa, não dá certo. Aí o diabo fala, é o diabo. A porta fechou para o diabo, vamos cuidar. É o diabo? Ou será que foi Jesus? Eu preguei que quando ele saiu do túmulo, de volta ele estava com a chave da morte, com a chave do inferno da noite. Aleluia. Mas lá no Apocalipse, diz que ele tem mais uma chave. A chave de Davi. A porta que eu fecho, ninguém abre. É, Jesus. Sim, E Deus. aquela que eu abro, ninguém fecha. Aleluia, sim, Deus. Muitas vezes a proposta é tão boa, seus olhos são desse tamanho, parecendo o olho de Tandera. Você fala, que maravilha, aqui que eu vou. Jesus fala, não. Você tem medo. E vai lá fechar a porta. Mas o diabo fechou a porta. Não foi Jesus. Por que está fechando? Lá na frente você ia sofrer, você ia chorar. O amanhã pertence a ele. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Pai. Bom, nós precisamos entender que muitas vezes nós temos nossos sonhos. Eu estou fazendo, mas tudo mil maravilha. Está dando certo. Mas nem sempre o nosso sonho é o sonho de Deus. É, Jesus. E aí ele vem, estrangula tudo. E você fala que foi o diabo. Mas por que ele estrangulou? Ele estrangulou porque esse sonho não é dele, é seu. O maior exemplo nosso é Jesus como homem. O Jesus homem. O carpinteiro de Nazaré. Qual que era o sonho de Deus para Jesus? Salvar a humanidade. Pregar o evangelho que nunca a terra tinha visto. Curar os enfermos. Libertar os homens das garras de Satanás. Desfazer a obra do diabo. Arrancar o homem que estava preso da morte.
Por isso, quando ele está pregando, ele fala: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia, Senhor. Sim, Deus. Sim, Jesus. Às vezes eu tenho um sonho na tua vida, mas você está sonhando muita coisa, e não é o sonho dele. Por isso, nós temos que estar na direção do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Deus. É, Pai. Eu falei uma vez com o pastor Marco Antônio, o Minervinho do Júlio morreu agora no começo do ano, uns 3 meses atrás. O pastor Marco Antônio, ele queria largar aquela vida de pai da macumbaria. Pai de santo. Mas só quando ele viu um grupo de crentes, que ele virava para o lado, só faltava bater o calcanhar na bunda de tanto correr de medo. Aleluia, Deus. Que raio de cristão que é esse? Depois falou: demorou para me converter por causa disso, porque senão eu teria convertido antes. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Presta bem atenção: o ministério da morte é no Velho Testamento. A nova aliança é muito superior ao Velho Testamento. A Bíblia fala que o Velho Testamento é sombra. Sabe o que é sombra do novo? É a mesma coisa que eu estou aqui, minha sombra está aqui. Eu sou novo, a sombra é o Velho Testamento. Quem que manda? Eu, a sombra. Eu. Ai, porque ele mostrava o que o Cristo vinha fazer. Ele sempre apontou o Cristo. Aleluia, Deus. Sim, Jesus. Mas lá nós vemos muita maravilha. Os homens do Velho Testamento é verdadeiros heróis. Tem vez que o irmão está me atrapalhando. Oh, irmão, você está na carne. O Velho Testamento adorava a Deus, era na carne mesmo, na força e na vontade. Aleluia, Jesus. É, Senhor. E tem gente no Novo Testamento mentiroso, brincando com Deus. Mas eu não consigo, eu não sei o que fazer, eu não vou chegar lá. Por que Deus fala mesmo com Josué quando ele assume o lugar de Moisés? Esforça-te, tenha bom ânimo, que eu sou contigo. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Quando chega lá, o Balaque vai lá, chama o Balaão para amaldiçoar Israel. 7 altares. É, Jesus. No 7 ele tentou amaldiçoar Reuben. Aí o Balaque fala assim: Balaão, eu te chamei para amaldiçoar o Israel e não abençoar. Aleluia, Deus. Balaão volta para o Balaque: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Um monte de gente pregando confiança em Deus zero. Está zero. Por que Jesus falou: meu? Como é que o reino de Deus é tomado? Sim. O reino de Deus é tomado à força. É, Jesus. Se você quiser, você tem que lutar, fazer força, conseguir. Aleluia, Pai. Lá no Velho Testamento, exército em menores num, colocou o exército em maiores num.
oração e acreditar no Deus que eles estavam servindo. Mas também atenção, um monte de gente, eu não estou falando, é uma vida tão torta, depois que ser pastor. Mas não é isso que eu vejo aqui na minha Bíblia, não. Os 7 diáconos, os primeiros 7 diáconos, que o Estevão destacou deles, a Bíblia fala, homens ou varões de boa reputação. No nosso governo não funciona. A árvore boa jamais vai produzir fruto mau, e a árvore má jamais vai produzir fruto bom. Nunca pode sair duas águas de uma fonte só. Se ela é amarga, ela é amarga. Se ela é doce, ela é doce. As duas não saem juntas. E Jesus foi bem claro: pela árvore vocês conhecem o fruto, se é bom ou se é amargo. O jeito que eles vêm tratando a humanidade, primeiro, eu trabalho desde os 7 anos. Estou vivo até hoje, com a saúde, com uma força danada. Estudei, trabalhava, ia correndo, estudava. E chegava até meio atrasado. Ginásio. Agora não quer mais que trabalho. Você acha que com 18 anos vai começar a trabalhar? Não vai. O que será dessa geração que vem por aí quando a mais velha for? Tem que pôr máquina. Você acha que a cana ia preferir a mão humana ou a máquina? A mão humana chegava a dar 10 cortes de cana numa planta só. A máquina é 3, tem que fazer nova planta. Não é a máquina do café, o ano que vem não dá nada, só vai dando outro. Estão tentando fazer para laranja. E tem que fazer, porque ninguém vai trabalhar mais. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Mesmo quando ela ficar velha, jamais ela vai desviar dele. Muitas vezes, a mesma coisa, o cajado. No Velho Testamento, o cajado mesmo, o pastor, ele tem um gancho. Fala bordão. Tem Bíblia que fala bordão, outra fala cajado. Bom, eu vi muita gente falar que exortar a igreja está pancada. Pobres miseráveis. Exortar. No original é convidar a pessoa a chegar mais perto de Deus. É diferente de espancar. Quando o pastor tinha aquele cajado para defender o ovelha do outro. Mas tem ovelha que está numa pastagem tão verde, tão bonita. Olha no vizinho, está tudo seco. E atravessar para lá. Mas não é para pegar o cajado, está por baixo do ovelha. É por isso que ela tem um gancho. Tá. Gancho no pescoço e puxa de volta e põe no caminho. Às vezes a palavra pode confrontar a gente. A gente pode achar ruim. Jesus disse: a minha palavra, quando ela corrige, ela é amarga lá no vento. Mas depois ela torna doce. Glória a Deus. É diferente.
precisamos aproximar de Deus, deixar o Espírito Santo trabalhar na igreja. Se você falar para muito outro, não, mas nós orávamos, os gravetos acendiam tudo. Aleluia. A primeira vez que eu orei, numa vigília, lá perto da casa do diácono, da tribunista. Olha, vem para baixo do barrigo. Só não brilhou, pô. Meu irmão, o tronco era dessa grossura. Virou uma estrela de fora a fora, que não tinha lugar que você não apontasse, aqui está escuro. Aleluia, Jesus. O missionário veio de outra cidade para pregar, ele foi para o no culto, ele trançou braço, trançou perna. Obrigado, Senhor, obrigado. Aleluia, Deus. É, Jesus. Uma vez a irmã fez, mas estava outro ministério. Até que moveu. Não lá que moveu mesmo. E as irmãs fez a semana inteirinha de campanha, convidou eu, o pastor Lucas, para nós ir lá junto encerrar com ela. Só que aconteceu o contrário. Aí não brilhou o carro, brilhou a porta. Aleluia, Deus. É. Eu olhava assim, parecia que esse cacho de uva, mas tudo de ouro, dentro do mar. Isso, Deus. Samuel falou assim: quando o justo ora, o Senhor passa, brasas de fogo acendem. Aleluia, Deus. Samuel, o Espírito Santo veio no partido, não no nascimento, partido. Em Atos 2, ele trouxe dunamis e o exócia. Dunamis, para curar todo tipo de doença. Exócia, para desfazer toda a obra do diabo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu já sou abençoado em Cristo Jesus, com toda a sorte de Deus. Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Mas então não tem lugar para maldição. Eu sou abençoado. Eu já sou sarado. Jesus não vai curar, já curou. Eu sou sarado. Eu sou curado pelas feridas, pela chaga e pelas pisaduras de nosso Senhor Jesus. Amém? Eu tomei sem voz, está no tempo lá. Mas eu gosto de trabalhar, né? É muito bom. Mas, assim, o tempo, uma hora estava esquentado, outra hora ele esfria. Está sempre. A pessoa Jesus, 17 anos seca. Igualzinho que no tempo do profeta Elias. Mas por que isso? A terra desobediente. Isso aqui não foi escrito a quatro paredes, a placa. Qual é a constituição da terra? Pode falar quando quiser, decidir cobrar um monte de coisa. A autoridade da terra tem que começar a corrigir o erro e voltar a citar a Bíblia. Pode fazer o que quiser, porque não vai mudar. Mas Jesus veio aí, ele vai mudar. Vai mudar. Amém? Amém. Meu Deus. Nós vamos mudar. O pastor ajudar para já.
Toda hora eu vou, pastor. Hoje nós estamos meio sem voz. Mas glória a Deus que nós pregamos a palavra. Aleluia, Jesus. Senhor, Senhor. Nós não terminamos. Vai continuar. Nós vamos dar muito em cima. Lembra sempre. Peça direção a Deus. Direção a Deus. Teve um problema. Direção para Deus. O Espírito Santo vai te dar direção. Aleluia, Pai. É Deus.